Caros irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado do capítulo 17 do Evangelho de São João, mostra para nós o início desta belíssima oração que o Senhor faz, intercedendo por nós. Jesus está rezando ao Pai, intercedendo por nós. E que tipo de oração é a oração de Jesus aqui? Bom, na linguagem dos teólogos que tratam sobre oração, de um deles particularmente, Jesus está fazendo uma oração vocal. Ele está utilizando palavras para expressar aquilo que ele traz no coração. E isso está intimamente, essas duas coisas elas estão intimamente ligadas e não poderiam ser diferente. As palavras como expressão do coração e a atenção do Senhor voltada para o seu interlocutor, para aquele com quem ele está falando. Eu não vou comentar hoje o conteúdo da oração de Jesus, eu vou comentar a forma, para que a gente veja o quanto a gente reza mal também, e por causa disso, quantas graças são perdidas, e o quanto o Espírito Santo passa batido diante de nós, justamente porque nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir a graça do Espírito para nos transformar. Pensem comigo uma coisa, imaginem comigo. Eu acho que a essa altura do campeonato, os mais atentos já estão sabendo que o Padre José Eduardo, Padre José Augusto, melhor dizendo, famoso lá na Canção Nova, pelas suas homilias, pelas suas reflexões, está aqui em Cuiabá por esses dias, né? Ontem celebrou missa lá na Canção Nova, eu imagino que tenha arrebanhado muita gente, graças ao bom Deus, tem feito um ótimo trabalho na internet. As pessoas que se aproximam dele para tirar foto, para conversar, elas estão profundamente atentas ao que ele vai falar, ao modo como ele vai reagir, ao que ele tem para indicar naquele momento. E uma palavra, por simples que seja, às vezes pode, uma palavra dele, por simples que seja, às vezes pode transformar todo o rumo da vida de alguém que está ali esperando apenas uma indicação, algo que o Senhor tem para dizer através dos lábios dele. Que bom, louvado seja Deus. Mas meus queridos, por que que diante dos homens que nós valorizamos, dos homens que nós reverenciamos e com razão, pela nobreza do seu trabalho, pela grandeza do seu ministério, por que que diante dos homens nós temos atenção àquilo que eles vão dizer, mas diante de Deus nós nos comportamos de modo tão distraído, tão irreverente, pronunciando palavras da boca para fora, como se nós estivéssemos falando com um cachorro, com criança até. Sabe aquela atitude de quando a criança vem perto e quer conversar, e você não quer dar atenção para a criança, quer fazer outras coisas, e você fala qualquer coisa apenas para distrair a criança? Às vezes a gente trata assim a Deus na oração. A gente só quer terminar a oração, então deixa eu me distrair aqui, deixa eu distrair Deus com a minha oração, e eu termino logo a minha oração e vou cuidar das minhas coisas. Isso é uma desonra a Deus, é uma desonra. A oração vocal, ela não pode ser feita da boca para fora. Imaginem o Senhor Jesus distraído nessa oração que ele está fazendo para o Pai. Imaginem só o Senhor Jesus pensando em outra coisa, na morte da bezerra ou na sua própria, porque ele estava para morrer, né? Foi a última oração que ele fez assim, grande ao Pai. Depois lá no Horto das Oliveiras, daqui a pouquinho ele vai pedir: Pai, tudo te é possível, afasta-me desta hora, se for da tua vontade. Uma atenção com quem ele está falando, nas palavras que ele está pronunciando, para que sejam palavras que provenham do seu coração e não saiam da boca para fora. Ai Pai, eu quero te amar de todo o meu coração. É o que nós muitas vezes rezamos. Quer mesmo? Está disposto mesmo? Olha lá, hein? Quando a cruz te visitar, hoje, no dia de hoje, não murmure, não reclame, aceite com um sorriso no rosto e diga: obrigado, o Senhor está me dando uma oportunidade de amar. Não é assim que nós reagimos na maioria das vezes. A tentação é de já de imediato pensar: por que, meu Deus, por que eu, por que todo esse sofrimento? A nossa oração tem que estar em consonância com o nosso coração.
Num outro trecho do Evangelho, Jesus diz o seguinte a respeito dos fariseus, são palavras duras, né? Ele diz assim: hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías, este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vou repetir: este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Qual era o objetivo dos fariseus quando eles rezavam? Era falar com Deus? Era mover o seu coração para fazer a vontade de Deus? Não. Era o de se exibirem em praça pública, buscando manifestar a sua autoridade pelas orações que faziam, e às vezes até quando tinham alguma atenção na oração, era uma oração arrogante, presunçosa, de quem se coloca no lugar de Deus. Aí é difícil dizer se eles estavam rezando para Deus ou para eles mesmos. Nosso Senhor quer nos livrar disso. Ele quer que nós aprendamos a ter profunda atenção na hora que nós formos rezar. Profunda atenção. É por isso que essa história de que eu rezo todo dia, eu rezo o dia todo, melhor dizendo, às vezes a gente pergunta para as pessoas, né? Como é que está a sua oração? Padre, eu rezo o dia inteirinho, o tempo todo eu estou rezando. Dificilmente isso é verdade, muito dificilmente. Se os santos paravam para rezar, por que a gente não vai parar? Se as carmelitas que estão lá, dentro do Carmelo, vivendo uma vida para oração, por que elas param 2 vezes por dia para oração? Sendo que elas, até mesmo, mais do que muita gente poderia dizer, eu passo o dia em oração. Porque faz parte do respeito à estrutura da nossa psicologia, parar para poder rezar. Na maioria das vezes, esse eu rezo enquanto faço as coisas, é na verdade o seguinte: eu estou atento às coisas que eu estou fazendo, e lá no fundo tem alguma cantilena de oração que está acontecendo, mas atenção a Deus mesmo não tem. Não tem. Como é que cresce? Como é que muda de vida? Aí passa 30, 40, 50 anos rezando e não muda nada. A oração está ruim, está sendo mal feita. Falta atenção, falta desejo de verdadeiramente agradar a Deus. Imaginem só, coloquem Jesus no lugar de vocês, ou coloquem-se no lugar de Jesus aqui, desta oração do Evangelho de hoje, o que ele está fazendo. Jesus faria uma oração distraída do jeito que a gente faz? Jesus faria uma oração em que, expressando um desejo com os lábios, no seu coração fica dando atenção a todos os outros desejos que vão importunando a gente? Jesus falaria qualquer coisa para o Pai, somente para que aquela oração fosse bonita, fosse bela? Não faria nada disso. Eu sei que muitas vezes existem distrações na oração que nós não conseguimos controlar. Não tem problema. O Senhor não é um carrasco. Nosso Deus não é um carrasco, esperando a primeira distração na nossa oração para já fechar os ouvidos e dizer: esse povo só me honra com os lábios, não darei ouvidos para eles. Deus não age assim. Deus conhece a nossa fraqueza, Ele vê a nossa pobreza, mas Ele quer nos ver lutar. E as distrações involuntárias, das quais nós não temos domínio, não temos poder, não temos controle, não nos impede de ir para Deus. Muito pelo contrário, se mesmo durante as distrações a gente ainda se esforça para manter a atenção, isso é ainda mais meritório, a gente cresce ainda mais, a luta nos torna fortes. E por isso Deus deixa que as distrações involuntárias apareçam na oração. Vamos lutar, portanto, meus irmãos, para melhorar a nossa oração. E aqui eu só ressalto este aspecto, o aspecto da atenção. Com quem você está falando na oração e o que você está falando na oração. Qualquer pessoa um pouquinho mais importante do que nós, diante dela nós não iríamos agir desta forma, mas diante de Deus parece que pode falar qualquer coisa, dizer de qualquer forma a oração que nós queremos dizer, e os frutos se perdem. O Espírito vem e não nos transforma, porque o coração não está preparado para recebê-lo.
Que Nossa Senhora nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.